Olá, gente. É muito bom estar aqui mais uma vez com vocês. Hoje eu vou falar sobre Isaías 48, que vai falar sobre repreendida a infidelidade de Israel. Ela começa dizendo da seguinte maneira: Ouvi isso, casa de Jacó, que vós chamais pelo nome de Israel, e saíste da linhagem de Judá, que jurais pelo nome do Senhor e confessais o Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça. Aqui o que quer dizer que as primeiras coisas, desde a antiguidade, o Senhor as anunciou. E sim, quando eles a anunciou, ele fez com que o que fosse anunciado fosse ouvido pelo povo. E de forma que ele anunciou e de que o povo viu, dessa forma ele agiu. E tudo o que foi prometido se cumpriu. Porém, ele diz assim: a tua cerviz é um tendão de ferro e tens a testa de bronze. Por isso, tu anunciei desde aquele tempo e tu dei a conhecer antes que acontecesse, para que não dissesses: o meu ídolo fez estas coisas, ou as ordenaram. Quando o Senhor diz que a tua cerviz é um tendão de ferro, ele está aqui utilizando de uma metáfora para dizer que a atitude de Israel é uma atitude de rebeldia, de uma falta de submissão àquilo que o Senhor Deus tem estabelecido para que o povo siga. É uma representação da teimosia e do orgulho humano que se recusa a curvar diante do Criador, daquilo que o Senhor Deus lhe fala e lhe ordena. E quando diz que a testa é de bronze, denota insolência, que a falta de vergonha e de arrependimento dos pecados que aquele povo cometeu. Que aquele povo ele é tão altivo que ele não dá a mínima, ele não se interessa em se arrepender daquele pecado que o Senhor o advertiu de ter cometido. E quando fala que tudo isso te anunciei desde o tempo antigo, que isso iria acontecer, e para que você já saiba que o seu ídolo não fez essas coisas, é porque o Senhor já conhecia que no coração do povo, o povo não teria como dizer que foram os deuses de Jerusalém que fizeram tudo o que aconteceu. Mas foi um Deus verdadeiro, o Deus de Israel, porque ele já havia anunciado o que haveria acontecer, e tudo aconteceu. Inclusive, desde o momento antes em que eles entrassem em Jerusalém. Ele disse fatos que ocorreriam desde a antiguidade, como a saída do povo do Egito, como o caminho do povo a lutar com outras nações, até o momento em que ela chegasse em Jerusalém. Então, o povo, sabendo de antemão, não teria como eles colocarem que tudo aquilo que aconteceu foi feito porque o Deus de Jerusalém e das cidades circunvizinhas foram eles que fizeram. E continua o capítulo dizendo: desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas que não conhecias. Apareceram agora e não há muito. E antes deste dia, delas não ouviste, para que não diga: eis que eu já sabia. Deus fez novo coisas após a entrada do povo em Jerusalém, coisas que ainda não havia sido advertido. Porque assim eles não poderiam falar também que eles já tinham ouvido antes que aquilo aconteceria. Deus deixou para avisá-los no momento exato em que fosse acontecer, quando eles estivessem dentro de Jerusalém. Tu nem as ouviste, nem as conheceste,
nem antecipadamente se te abriram os ouvidos, porque eu sabia que procederias muito perfidamente, e eras chamado de transgressor desde o ventre materno. Agir perfidamente é agir com mentira. E quando aqui fala que o Senhor já conhecia que ele era chamado de transgressor desde o ventre materno, é porque o Senhor já conhecia Jacó, aquele que teve o nome mudado para Israel, de qual surgiu a nação Israel. Deus já sabia que desde o ventre ele já era uma pessoa encrenqueira, uma pessoa transgressora, que ele lutava com o irmão no ventre ainda de sua mãe, no caso, que era Esaú. Mas, por amor do meu nome, retardei a minha ira, e por causa da minha honra me conterei para contigo, para que não te venha a exterminar. Por amor de mim é que faço isto. Porque como seria profanado o meu nome? A minha glória não dou a outrem. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Aqui fala que por amor a mim é que eu faço isso. Foi porque o Senhor, ele não falha com as suas promessas. O Senhor havia prometido a Abraão que dele sairia uma grande nação. Abraão só teve um filho, que foi Isaque. E Isaque teve outros filhos, que foi Esaú e Jacó. E esses dois vieram a brigar. Mas Isaque era o filho da promessa, porque Ismael foi um filho que Abraão arrumou um jeito de ter sem que fosse ele o filho da promessa. Então, como o Senhor disse que ele cumpre o que faz, e Deus deu Isaque, que gerou a Jacó, e desse ele transformou o nome Israel, quer dizer, Jacó, a pessoa, virou Israel, e esse Israel simbolizou o Israel eterno, a geração que Deus tinha para trazer ao mundo. Ali estaria sendo cumprido a palavra do Senhor, da grande formação de nação, desde Abraão. E o Senhor mostra que ele não dá a glória a ninguém, porque ele era o primeiro e também será o último. Quer dizer que dele vem a palavra e não há quem possa substituí-la. Ajuntai-vos todos vós e ouvi. Quem dentre eles tem anunciado essas coisas? O Senhor amou a Ciro e executará sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Eu tenho falado, eu o trouxe e farei próspero em seu caminho. As pessoas não queriam que Ciro fosse usado para ele ser aquele quem lidaria com o povo da Babilônia e trairia a desgraça aos povos caldeus, acabaria com a Babilônia. Eles queriam que alguém que fosse ali de dentro de Israel que fosse levantado. Mas o Senhor escolheu agir através de uma pessoa que não era do povo de Israel, mas uma pessoa em que foi trazida para ter a marca em si e para se portar como um escolhido, para que assim Deus demonstrasse de antemão que Deus, ele salvaria povos que não foram aqueles a quem Deus definitivamente escolheu para ser o povo da sua herança. Mas Deus abriria uma oportunidade para que outras pessoas, os considerados gentios,
que não são judeus legítimos, esses pudessem fazer parte da Israel de Deus. Assim diz o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Se tivesses dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio, e as tuas justiças como as ondas do mar. A tua posteridade seria como a areia, e os teus descendentes como os grãos da areia. Mas Israel não deu ouvido. E uma vez que Israel não deu ouvido, por várias vezes ele foi motivo de enfrentar guerra, teve os homens mortos à espada e à fome e à peste, teve as mulheres e as crianças, os idosos e alguns dos homens que se renderam levados cativos, e esses padeceram nas mãos daqueles em que eles tiveram de servir como Senhor. Se eles não tivessem agido de forma desobediente, eles nunca teriam passado pela experiência de serem servos, de serem tratados com mão pesada, mão forte do Senhor. E aquela nação já teria sido grandiosa, com descendentes incontáveis como a areia do mar, que é impossível de ser contada. Saí da Babilônia, fugi de entre os caldeus e anunciai isso com voz de júbilo. Proclamai-o e levai-o até ao fim da terra, e dizei: o Senhor remiu seu servo Jacó. Ele os levava pelo deserto, fez-lhes correr água da rocha para os perversos, todavia não há paz, diz o Senhor. Isso mostra quando o povo saiu do Egito, em que o Senhor fez com que eles caminhassem pelo deserto, quando o Senhor os remiu das mãos do Egito, das mãos de Faraó, em que eles trabalhavam como servo. E ali no deserto eles tiveram sede, mas da rocha, uma coisa morta, dura, que não tem vida, o Senhor trouxe água. E dos perversos, todavia, não há paz, diz o Senhor, mas o Senhor fez com que eles pudessem sair daquela situação, mesmo em meio ao sofrimento. Isso é o que nos diz o capítulo 48 de Isaías, quando Deus repreende a infidelidade de Israel. Infidelidade que fez com que Israel pagasse um preço muito alto, que perdesse descendentes, que perdesse parte do povo, parte pela espada, parte dissipado entre as várias nações da terra. Pessoas que, se tivessem permanecidas juntas, hoje fariam de Israel um dos maiores povos da terra. Que o Senhor nos abençoe e que o capítulo 49, quando o Senhor vem falar novamente do servo do Senhor, que este é a luz dos gentios, nós possamos ser edificados e ver a bênção que o Senhor guardou para nós, que não somos descendentes de Israel direto, mas que o Senhor, com um olhar de misericórdia, nos alcançou. Amém?